Depois que você já aprendeu a preparar a sua pele, agora você vai aprender a montar uma pele super bem feita e durável. Lá no seu e-book, você já viu a parte de colorimetria de olheiras. Então, você já sabe qual cor você vai utilizar para camuflar aquela olheira, ou aquela mancha, aquele melasma, enfim. A minha olheira, ela é bem amarronzada. Para isso, eu vou utilizar a cor laranja. Só que como o corretivo ele é super denso e a minha olheira já é marcadinha, já é mais profunda, eu vou utilizar, ó, blindagem para diluir esse corretivo. E também vou misturar um pouquinho do corretivo laranja com um pouquinho de um corretivo que seja um tom mais próximo que o meu tom de pele. Então, eu vou, ó, diluir um pouquinho do corretivo e vou misturar um pouco com um tom que seja mais próximo do meu tom de pele para fazer essa aplicação. Vou vir com um pincel e vou dando batidinhas em toda essa região. Deixa eu pegar aqui mais um pouco. E vou dando, ó, batidinhas. Porque na maquiagem, a primeira coisa que vocês precisam aprender é a aplicação, tá? Na maquiagem, nada se arrasta. Tudo se aplica. Ou seja, sempre dando batidinhas. E nessa parte de colorimetria, onde você vai fazer essa coloração das suas olheiras, eu indico sempre que você leve esse produto um pouco mais para fora, para não ficar tão marcado, tá? Feito isso, eu fiz a quebra dessa pigmentação da minha olheira utilizando uma cor oposta, tá? E aí, assim, antigamente, a gente fazia isso, depois vinha com o corretivo no tom de pele, depois a base. Isso aí configurava um excesso de produtos. E isso também não ajuda nem um pouco na durabilidade, nem na aderência da maquiagem. O que acontecia? Ficavam várias camadas de produtos, aumentava-se a quantidade de camadas de produtos, de pigmentação, e aí, com o tempo, como a nossa pele ela vai tentando absorver, sugar, puxar a quantidade de água que tem nos produtos e vai ficando só os pigmentos sobre a pele, acabava que a maquiagem começava a ficar craquelenta, feia, ressecada. Para que isso não aconteça, hoje eu vou te ensinar uma dica muito maravilhosa e super eficiente. É muito simples. Depois que você coloriu as suas olheiras, seu melasma, enfim, sua mancha de espinha, seja ela qual for, você não vai utilizar mais um corretivo no seu tom de pele, tá? Para poder vir com a base. Você vai apenas selar esse produto que está aqui na sua pele para depois vir com a base. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pó solto, tá? Um pó fino, com um pouquinho de nada desse produto de pó. É muito pouco, tá? Não pode ficar uma camada grossa. Vou vir com esse pó dando batidinhas por cima desse corretivo, somente para selar esse corretivo. É muito pouco pó, tá, gente? Não pode ser uma camada grossa. Lembra que nós vamos ainda aplicar a base aqui em cima. É só para que esse produto fique selado. E na hora que você vai aplicar a base vai ter aderência, não vai se misturar com essa cor que está por baixo. Não vai acinzentar sua maquiagem, suas olheiras e outros. A base que eu vou utilizar hoje é essa daqui, que é a da Roche Makeup. Ela é exatamente o meu tom, mas ela é uma base mais densa, mais grossa. E eu, particularmente, não gosto muito dessa pele mais pesada. Então, se você for como eu, você pode diluir um pouco essa base, fazendo com que ela fique mais fina, mais fluida, e assim dê mais um aspecto de segunda pele. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 gotas de blindagem e vou diluir uma na outra, vou misturar. Outra dica maravilhosa que também está lá no seu e-book é sobre você colocar um pouco de cola aqui nessa base para aumentar a resistência dela, tá? Assim, a sua base ela vai deixar a sua pele muito mais resistente à lágrima, a suor, a atrito. Então, ó, se eu quiser aumentar a durabilidade dessa pele, a resistência dessa base, eu posso adicionar 4 a 5 gotinhas dessa cola aqui, que é da Nairana, pode ser também o Drops da Maria Margarida. Enfim, tem vários produtos hoje em dia no mercado que ajudam muito a aumentar a resistência das bases. Feita essa mistura, eu vou aplicar agora, dando batidinhas diretamente com a esponja. A diferença entre uma esponja e um pincel é que com a esponja, querendo ou não, a aplicação da sua base ela vai ficar assim, mais fina, tá? E com o pincel não. Então, a maior parte dos pincéis, eles conseguem depositar muito mais produto na pele. Ou seja, deixa a base mais grossa na pele e também uma cobertura bem maior. Uma dica de aplicação aqui na região da testa, que a gente vê muito por aí, o pessoal deixando a base muito marcada aqui, ó, entre a testa e a raiz do cabelo, tá? A dica é, deposite mais produtos aqui na região central da sua testa. Fez isso, vou tirar aqui o excesso do que tá na esponja, todo o excesso, e quando a minha esponja estiver mais sem nada, quase sem nada, é que eu vou, ó, trazendo essa base mais para a próxima raiz do meu cabelo. Só com o restinho da base, só com o restinho que tá lá na esponja. Assim eu consigo esfumar essa região e não deixar ela tão marcada assim. Base aplicada, agora a sua tela ela está quase pronta. Mas agora nós vamos começar com pontos específicos, que é a iluminação e depois os contornos. Eu vou pegar aqui um corretivo mais claro que o meu tom de pele e eu vou pegar diretamente com a pontinha da esponja. Por quê? Porque quando a gente vem passando diretamente com o aplicador, né, dos produtos, acaba que a gente deposita muito. E aí você vai começar a esfumar aquele produto com a esponja e vai abrindo muito aquela região. Então isso aqui então isso aqui tem que ser uma aplicação pontual. Muito cuidado na hora de fazer a iluminação abaixo dos olhos.
Se você é uma pessoa que tem essa região aqui dos olhos, ó, bem mais fundo, né, bem mais profundo, você precisa trazer essa iluminação mais para baixo, fazendo aquele efeito de triângulo, para dar um efeito contrário, onde toda essa região aqui fique mais clara, trazendo mais luz, trazendo ela mais para frente, né, dando mais destaque. E aí vai tirar um pouco essa visão de que seu olho é profundo, tá cansado, enfim, tá com olheiras profundas. Já se você tem bolsinhas aqui embaixo, ó, aquelas bolsinhas, sabe, bem salientes que a gente vê por aí, de forma alguma você vai iluminar essa região da bolsa, tá? Porque você vai fazer o quê? Vai fazer com que ela fique maior, né? Então, você só vai iluminar aqui no cantinho interno e um pouquinho aqui no final, ó, para dar um efeito mais de alongado nesse olhar, nesse rosto, enfim. Mas não passe corretivo mais claro nas regiões de bolsa. Eu peguei o corretivo mais claro, vou tirar um pouco o excesso aqui na minha mão, para não ficar tão gritante, e vou, ó, dar batidinhas, descendo, como eu não tenho bolsinha, mas eu tenho um pouquinho de profundidade, eu vou dar batidinhas descendo, fazendo um triângulo invertido, sim, até mais ou menos a lateral do meu nariz, e vou subir. Vou pegar de novo o corretivo para fazer do outro lado, vou tentar pegar menos dessa vez para não ter que tirar tanto o excesso, e vou dar batidinhas, e levando também lá para trás, para a região de têmpora, já que o meu rosto é um pouquinho redondo, um pouquinho não, um pocão, eu gosto sim de afinar o meu rosto. Fiz a aplicação do corretivo na região dos olhos, vou iluminar também um pouco o topo do meu nariz, para trazer mais um pouco do meu nariz, para dar uma impressão de que meu nariz está um pouco maior, já que o meu segundo terço é menor do que os meus terços superior e inferior. Vou iluminar um pouco aqui entre as sobrancelhas. E já vou aproveitar o restinho que está na esponja e vou trazer aqui, ó, abaixo de onde eu vou aplicar os contornos. Isso vai me trazer mais profundidade nessa região de contorno. Ou seja, os contornos vão ficar mais evidentes. Vou trabalhar com um contorno em pó, por ser mais rápido, né? Pensando na automaquiagem, no tempo que a gente tem para se automaquiar, eu sempre dou preferência para o contorno em pó, tá? Contorno em creme eu só utilizo mais em atendimentos, ou quando eu tenho bastante tempo para ficar ali contornando, depois pincelar e tudo mais. O contorno que eu vou utilizar, esse aqui, é o Pupinha. Eu adoro este contorno. E também ele já tem uma certa cintilância. O meu tá todo quebradinho, por isso eu não posso nem mostrar pra vocês ele aberto. Mas o importante é ele na pele, né? Utilizando um pincel assim, ó, chanfrado, que é um pincel que parece de blush, mas também pode ser pra contorno. E colocando ele, ó, exatamente no rosto. Olha como ele entra aqui no rosto. Eu vou dar batidinhas, saindo daqui da região mais alta da orelha, em direção a entre o nariz e a boca, tá? Aqui, ó, entre o nariz e a boca. Isso aqui vai me trazer profundidade, vai dar a impressão de que meu rosto está mais fino. Esse tipo de contorno eu indico fazer em rostos que sejam mais oval, arredondado. Já se você tem um rosto muito alongado, muito fino, não indico fazer contorno aqui, tá? Eu indico que você traga um pouquinho do contorno aqui, ó, dentro da orelha, em direção a entre a boca e o nariz, e concentre ele só aqui atrás, tá? E traga mais blush, porque o blush ele traz o volume. Então você vai trazer um pouco mais de blush para essa região frontal, fazendo com que o seu rosto fique mais harmônico. Mas, se você é do meu time, de que você precisa afinar esse rosto, então, voltando, você vai trazer o contorno mais aqui de cima, e vai trazer um pouquinho próximo, tá? Mas vai parar aqui, ó, de 2 a 3 dedos antes. Deixa eu vir pro lado de cá, fazer aqui desse lado também, ó, dando leves batidinhas. Lembrando que a pele ainda está molhada. Então, se você errar aqui, não tem problema, porque você pode vir depois com a esponja e dar batidinhas por cima. E aí você vai usar essa esponja como se fosse uma borracha. Na região do nariz, ó, eu vou afinar o pincel pegando ele assim. E vou fazer um traço reto, tá? Saindo daqui, ó, debaixo da minha sobrancelha e vou até a pontinha. Isso para alongar o nariz. Mas se você não precisa alongar, se o seu nariz já tá muito alongado, ou seja, se ele já é uma proporção grande demais pro restante do seu rosto, você não vai trazer o contorno até aqui, tá? Você vai contornar mais aqui, ó, do meio para baixo apenas. Lembre sempre de fechar o contorno do nariz aqui embaixo. Se você não fechar, vai dar a impressão de que seu nariz está caído. Eu, como sempre gosto de fazer com que meu rosto fique mais lift, mais alongado, eu trago também um pouco desse contorno aqui na região de têmporas. Assim vai me trazer mais luminosidade nessa região aqui. Então eu subo um pouquinho, bem esfumado mesmo, tá? Nada muito grosseiro, nada muito marcado. Você pega só um pouquinho do produto. Sempre que você for pegar um produto em pó, lembra de, ó, tirar o excesso, tá? Jamais carregue um pincel e venha trazer ele na sua pele, porque você vai sim dar uma carimbada. Então, sempre produtos em pó, pegar de cima para baixo, não deixar com que seu pincel faça isso aqui, ó, se abra no produto, jamais. Pega de cima para baixo,
dá uma batidinha para tirar o excesso depois que você vai levar ele à sua pele. Se você também quiser fazer contorno de papada, você vai, ó, traçar essa linha aqui abaixo do seu queixo e vai simplesmente trazer todo o restinho que tiver no seu pincel. Aqui eu não indico que você pegue mais produtos para colocar aqui, tá? Pode ficar muito manchado, então é só o restinho que tá lá no pincel. A escolha do blush é, quanto mais clara a pele você tiver, mais claro o blush você vai usar. Quanto mais escura a sua pele for, mais escuro o blush que você vai utilizar, tá? Então, eu, como sou de um tom médio, eu vou utilizar esse blush aqui, ó, que não é nem rosa, nem escuro demais. Ele é um rosa mais avermelhado. Lembra sempre de tirar o excesso e utilizando também um pincel chanfrado. O contorno, eu coloco daqui de trás para frente. Ou seja, ele tem que ser mais forte aqui atrás e vir mais suave para a frente, tá? Tem que ter mais pigmentação aqui atrás. Já o blush é o contrário. O blush nós aplicamos da frente para trás. Mas lembre-se que o blush ele traz volume. Então, se você gosta de volume pro rosto, de ficar com aquela bochecha mais rosadinha, um efeito mais angelical, mais fofinha, você vai colocar aqui e vai trazer lá para trás. Já se você gosta mais de um efeito mais mulher, mais ousada, mais empoderada, e que o seu rosto fique mais chupado, né, mais lift, mais alongado, você não vai concentrar ela aqui, você vai começar um pouquinho mais aqui para trás, tá? Então, ó, como o meu rosto é mais arredondado e eu não quero arredondar mais ele, eu vou aplicar o blush concentrado mais aqui atrás. Do mesmo jeito que o contorno, só que acima do contorno, fazendo com que um entre no outro, dando batidinhas e suaves arrastadinhas, mas somente mais aqui atrás. Não vou trazer aqui para frente para não trazer volume, para não dar mais volume para o meu rosto. Olha o efeito que isso dá. Ó. Vamos para o outro lado. Mais aqui atrás. Você pode, ó, sorrir um pouquinho e ver que eu não vou colocar aqui, tá? Mas se você tem um rosto mais fino, você pode sim trazer ele mais aqui na frente. Não é o meu caso. A aplicação do iluminador é totalmente opcional, tá? E aí eu vou indicar para vocês um iluminador bem baratinho, que é esse daqui, da Unimakeup. Ele é muito semelhante a uma das paletas da Dior. Muito fácil de achar e bem baratinho. Vou pegar aqui esse tom mais dourado, misturar aqui com o dourado mais escuro, dourado mais claro, e vou aplicar. Mas eu vou aplicar, ó, aqui atrás, porque o iluminador, ele também mostra, tá? Ele também aumenta. Então, se você é uma pessoa que você tem marquinhas de espinhas, não indico que utilize o iluminador, porque ele vai evidenciar. Se você é uma pessoa que tem bolsas aqui, ó, não aplique iluminador, porque ele vai evidenciar. E se você colocar, tiver o rosto mais redondo como o meu, e colocar o iluminador muito aqui pra frente, ele vai ressaltar a sua bochecha. Então, se esse for o caso, aplique mais aqui atrás, como eu estou aplicando. Já se você tem um rosto mais fininho e quer dar volume, pode trazer esse blush mais aqui na frente. Vou colocar um pouquinho aqui no queixo. Para quem gosta de uma pele com um aspecto mais viçoso, mais iluminado, essa é a hora de iluminar. Eu não indico utilizar o iluminador com a pele já pronta, porque pode ser que você erre na mão, que você pese e que você fique com essa pele muito iluminada, muito brilhosa e que fica com um aspecto de pão doce, sabe? Como se estivesse suada. Então eu sempre digo para as minhas alunas presenciais, se você gosta que a sua pele pareça estar viçosa e com brilho, iluminada, aplique o iluminador em excesso antes de selar essa pele. Então eu apliquei aqui, vou dar uma batidinha aqui na ponta do meu nariz, e aqui, ó, entre um ossinho e outro. Aplico no queixo. E eu vou aplicar sem medo, tá? Porque nós ainda vamos selar. Em toda essa região de têmpora. Essa é a hora. Penúltima etapa da montagem da pele é a selagem. Vou vir com um pouquinho de pó solto. Esse aqui é o 03 da Maria Margarida, porque eu sou morena clara. Que você sempre pega, ó, dá batidinhas para tirar o excesso ou tira um pouquinho na mão, tá? E aqui o truque para quem tem linhas de expressão é começar a selar por baixo. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou selando aqui embaixo. Venho pro queixo. Assim você não vai concentrar muito pó na região das olheiras, se você tiver linha de expressão, assim como eu. E você não vai esquecer nenhuma região de selar. Subo para a ponta do nariz já venho para a testa. Lembrando que essa ordem aqui não interfere em nada, tá? Se você consegue fazer de outra forma que funcione, tá tudo certo. Maquiagem toda seladinha. Só não passo o pó por cima do blush e do contorno agora. Mas o restante todo já apliquei o pó solto. E agora, por último, ó, já deixo o pó aqui na minha esponja. Vou pegar a esponja que eu apliquei o iluminador, ou a base. Vou olhar de baixo para cima. Tirar o excesso. E agora sim, vou aplicar o pó.
Lembrando que para que essa pele realmente tenha durabilidade, você precisa aplicar esse pó trazendo mais aderência, tá? Então não é só dar uma batidinha suave assim, não. Você vai dar uma batidinha com mais pressão para grudar esse pó na pele e para que ele mantenha a sua pele mais sequinha por mais tempo. Para que a sua foto não estoure, você precisa tirar o restante desse pó, tá? O excesso desse pó translúcido ou esse pó solto que você aplicou aí na sua pele. Então você vai pegar um pincel fofão e vai, ó, com movimentos circulares, tirar todo o excesso e aí sim eu vou jogar os excessos por cima do contorno e do blush. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas a minha pele continua brilhando, ó. No nariz, no queixinho, ela continua viçosa com o efeito do iluminador. Como eu gosto dessa pele bem contornada e também com blush na lateral, eu vou voltar só com o pincel sujinho, ó. E vou trazer um pouquinho mais de contraste, um pouquinho mais de pigmentação desse blush. E vou voltar com o pincel que está sujinho de iluminador e vou passar aqui para trazer um pouco mais de viço. E para fixar essa pele, você precisa, minha senhora, de um fixador, tá? Não é uma bruma, é um fixador. Existem as brumas fixadoras. Não indico que você utilize uma bruma fixadora para finalizar a maquiagem, porque a bruma contém sabão, contém hidratantes, e isso aí pode diluir a sua maquiagem, ou seja, vai prejudicar a durabilidade dela. Então, você precisa utilizar apenas um fixador de maquiagem. Esse daqui é o fixador blindado da Kilian, e aí vou dar uma distância de um braço e vou borrifar. Paty, por que a distância de um braço? Porque não é para molhar a pele, tá? Não é para que essa pele fique molhada, úmida, não. É para chegar só o restinho daquele produto na sua pele, que é o que contém os produtos, os itens, digamos assim, que vão aumentar a resistência da sua maquiagem. Não é para deixar a sua pele molhada, tá? Pele finalizada, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.